Na primeira aula, eu falei que o diretor é considerado o autor do filme porque é ele quem faz as escolhas estilísticas do filme. É ele que define a abordagem formal da obra. É ele que encena o roteiro a partir de uma visão cinematográfica. Não adianta você ter um roteiro muito bom ou ter uma premissa muito boa, como é o caso do Garoto Exemplar, né, do David Fincher, se você não pensar em uma ideia cinematográfica para esse roteiro, se você não pensar em escolhas estilísticas, em uma unidade estilística que irá refletir a sua ideia como diretor. Muitas vezes, até se você tem um roteiro mais genérico, como é o caso do John Wick, você é capaz de fazer um filme interessante. Você consegue abordar aquilo estilisticamente de modo a criar uma experiência cinematográfica impactante. Depois que você passa a ter consciência dessa forma do cinema, depois que você passa a perceber que a experiência de um filme, ela na verdade é definida por esses elementos cinematográficos, depois disso você pode seguir dois caminhos. Um deles eu acho certo, o outro eu acho errado. Eu vou descrever aqui os dois caminhos e você me diz o que você acha. Vou dizer o que eu acho desses dois caminhos e vou defender aqui o caminho que eu acho, o correto. Qual é o caminho errado? O caminho errado é você definir regras para analisar a forma do cinema. É você dizer que para a fotografia de um filme ser boa, ela tem que ser de tal modo, e aí você compara a fotografia de todos os filmes do mundo com essa sua regra, entre aspas. É você dizer que para a atuação de um filme ser boa, ela tem que ser natural, ela tem que ser realista, e aí você julga a atuação de todos os filmes do mundo unicamente a partir desse parâmetro. É você dizer que um filme não pode usar voz off porque voz off é sempre redundante. Um filme deve mostrar e não descrever o que está em cena. E, novamente, você julga todos os filmes do cinema a partir dessa regra. O caminho errado é você criar regras para definir a tua relação com o cinema. Esse caminho é errado porque não existem regras na linguagem cinematográfica. Existem formas específicas de se lidar com a linguagem. Um filme pode ter uma fotografia, entre aspas, errada, e ser muito bom. A fotografia do Miami Vice, do Michael Mann, tem vários momentos em que ela está granulada, momentos em que ele evidencia uma baixa resolução da imagem, mas isso funciona muito bem dentro da proposta. Isso reforça uma característica formal do cinema do Michael Mann, que ele dá com essa desestabilização dos espaços. O espaço da cidade, nos filmes do Michael Mann, é um espaço sempre muito maleável, é um espaço visualmente sempre muito possibilitador. A fotografia do Brown Bunny, do Vincent Gallo, em vários momentos soa tecnicamente errada. Existem cenas mal iluminadas, existem planos chapados, mas isso se adequa a uma estética mais crua, a uma estética crua que nos passa uma sensação de desolação, uma sensação muito ríspida.
é uma abordagem muito pessoal. Já um filme como o Roma, do Cuarón, que possui uma fotografia, entre aspas, muito bonita e tecnicamente bem realizada, me soa como uma fotografia muito impessoal. Me parece que o Cuarón quis fazer um filme bonito apenas. Me parece que ele cai até em um certo fetiche de filmar aquilo em um preto e branco poético e acaba até se distanciando dos seus temas, acaba estetizando demais aqueles seus temas. A mesma coisa acontece com a atuação. Alguns cineastas, como o Brian De Palma, o Almodóvar, possuem filmes com uma atuação mais caricata, uma atuação mais melodramática e menos natural, mas que se encaixa muito bem na proposta dos filmes, enquanto que diretores como David Fincher e James Gray possuem filmes com uma atuação mais sóbria e mais realista, que também se encaixa muito bem na proposta dos filmes. Mesma coisa para a narração em off. A narração em off de um trabalho como o Apocalipse Now é uma parte essencial do filme. Ela reforça muito bem um certo devaneio do personagem. Ela reforça um tom alucinatório da narrativa. Já a narração de um filme como O Memento me parece que atrapalha um pouco a progressão de tudo. É uma voz off que quer passar essa confusão mental, mas acaba soando muito ilustrativa. E aí alguém pode falar: mas o cineasta deve saber dominar a técnica. Sim, com certeza deve. Mas dominar a técnica não é usar a técnica do jeito certo, é usar a técnica de um jeito específico, é definir uma unidade formal para o seu filme, definir uma unidade estilística e articular os elementos técnicos de forma que reforce essa sua ideia. O grande problema de impor essas regras formais é que você acaba interpretando um filme através de uma cartilha. Você analisa os elementos da obra de forma isolada e você não assimila esse princípio próprio do filme. Você acha a fotografia do filme feia e por isso o filme é ruim. Você percebe que tem uma voz off, que o filme narra os seus acontecimentos e já acha que está tudo errado. Boa parte desses vídeos que explicam os filmes usam, sim, uma espécie de cartilha. Eles percebem que o filme usa o amarelo e dizem que na psicologia das cores o amarelo quer dizer otimismo, então aquela cena ela é sobre aquilo. Ou pior ainda, explicam o filme usando apenas a história da obra, nem chegam a analisar os elementos formais do filme. Quando você explica um filme, você impõe uma verdade sobre ele. E a forma do cinema, a forma da arte, nunca vai impor uma verdade. Ela vai criar possibilidades para você se relacionar com aquilo. Claro que você pode ter ideias sobre um filme, você pode dar a sua interpretação, mas não faça isso como se aquela fosse a verdade final sobre a obra, como se aquele fosse o único jeito de se relacionar com a obra. Não interprete um filme através de regras. A grande questão da forma do cinema é que ela propõe uma riqueza muito grande. Mas então, ok, se essa é a forma errada de se relacionar com o cinema, se esse é o caminho errado, qual é o caminho certo? Ou pelo menos o que eu acho que é o caminho certo?
No final da última aula, eu falei para vocês sobre um texto chamado Contra a Interpretação, um texto da Susan Sontag, que está nesse livro de ensaios aqui. A Sontag, ela foi uma escritora e crítica de arte norte-americana. Ela escreveu romances, escreveu ensaios. Ela tem também esse livro aqui sobre fotografia, que é um livro incrível, é um livro que propõe reflexões sobre a natureza da fotografia, dá vários exemplos históricos para isso. Não é um livro técnico sobre a fotografia, mas é, digamos, um livro filosófico sobre a fotografia. Nesse ensaio que eu falei para vocês lerem, o Contra a Interpretação, o ensaio que dá nome a esse livro de ensaios, a Sontag propõe algo muito interessante. Ela propõe uma relação mais direta com a forma da arte, uma relação, como ela diz, de transparência com a forma da arte, uma relação que não está interessada em decodificar os símbolos da arte através de uma cartilha, mas está interessada em aceitar os mistérios da arte, está interessada em uma relação mais sensorial com a arte e não em uma relação meramente interpretativa. O que é algo que hoje em dia me parece que está se perdendo. Hoje em dia existe um fetiche interpretativo. As pessoas parecem que só sentem que entenderam um filme quando conseguem, de algum modo, decodificar esse filme. Esse texto da Sontag é dos anos 60, mas é muito atual no sentido de que ela diz que a relação das pessoas com a arte se foca muito no conteúdo das obras. Ela fala até sobre uma espécie de ditadura do conteúdo. As pessoas buscam a todo custo um conteúdo obrigatoriamente significativo, enquanto que aceitam a forma apenas como um acessório da obra, como se a forma estivesse sempre submissa ao conteúdo. As pessoas querem mais saber o que um filme quer dizer do que viver uma experiência com a obra, do que formar a sua perspectiva sobre aquela obra. A Sontag critica isso na arte de maneira geral nesse texto. Depois ela fala um pouco mais sobre o cinema e ela é bem direta e bem reveladora nas suas críticas. Tem um momento do artigo, por exemplo, em que ela diz: ninguém jamais conseguirá reencontrar aquela inocência anterior a toda teoria, quando a arte não precisava justificar a si mesma, quando não se perguntava o que uma obra de arte dizia porque se sabia ou se pensava saber o que ela fazia. E o que a Sontag quer dizer com isso? Que inocência é essa que ela fala? É a inocência de você aceitar os mistérios de uma obra de arte sem precisar ficar se baseando em teorias ou cartilhas. É você ter uma experiência com a obra, você deixar a obra fazer algo com você. É a inocência de você estabelecer uma relação profunda com a arte, uma relação que não se limita à leitura do conteúdo, que não se limita a uma cartilha sobre os elementos da forma, uma relação sensorial, uma relação intelectual, uma relação de contemplação que vai te impactar de algum modo. A Sontag, nesse texto, vê essa interpretação limitadora, essa interpretação que leva em conta apenas um conteúdo
como um meio de oprimir a arte. Em um outro momento do texto, ela diz uma frase bem impactante e bem provocadora. Ela diz: a interpretação é a vingança do intelecto contra a arte. Como se essa interpretação mais ilustrativa, de algum modo, domesticasse a obra de arte. Quando você explica um filme, quando você apresenta uma verdade final sobre um filme, você limita totalmente a experiência do filme, porque é como se você dissesse para as pessoas que a única forma de enxergar o filme é aquela. Você usou o intelecto contra a arte. É claro que você pode interpretar uma obra, mas faça isso de maneira mais aberta e menos impositiva. Quando você não explica um filme através de uma cartilha, mas quando você propõe ideias sobre a obra a partir da relação específica do diretor com a linguagem, a partir do que, na sua perspectiva, foi essa relação a partir desse mundo específico que o diretor criou, aí sim você apresenta uma interpretação que é positiva, que é possibilitadora, aí sim você usa o seu intelecto em prol de uma boa interpretação, de uma interpretação que gera possibilidades e que não limita o filme. A própria Sontag, nesse livro, tem uma análise do Diário de um Pároco, do Bresson, em que ela propõe ideias muito ricas sobre o filme, em que ela interpreta o filme de modo possibilitador. Eu estou falando tudo isso a partir do texto da Sontag, porque, na minha perspectiva, depois que você tem essa consciência mais clara da importância da forma do cinema, na minha visão, o caminho mais interessante a se seguir é estabelecer uma relação mais subjetiva com essa forma. Não é ler essa forma através de uma cartilha, não é tentar explicar um filme, não é tentar decodificar um filme. É sim estudar a linguagem do cinema, estudar a teoria, a técnica, a história do cinema, mas não definir regras para essa linguagem. É assistir a um filme, se impactar por esse filme e tentar perceber que relação específica o diretor articulou com a linguagem para criar esse impacto. A Sontag diz que os melhores filmes são aqueles que propõem uma maior relação de transparência com o mundo. São filmes que propõem uma relação mais direta com o mundo. Ela até cita o Robert Bresson e o Ozu como exemplos, que são dois diretores, são dois grandes diretores que rejeitam um certo simbolismo óbvio nos seus filmes e articulam o impacto da obra através de escolhas formais muito sutis. São cineastas que mantêm uma relação mais direta com a forma, que não querem encher o filme de elementos simbólicos, pelo contrário, são cineastas que filmam tudo de maneira muito objetiva, filmam tudo de uma forma que pode soar até inexpressiva para alguns. Muita gente, quando começa a assistir aos filmes do Bresson e do Ozu, ou aos filmes de alguns outros diretores mais cults, acha os filmes muito frios, muito distantes, até meio inexpressivos. Eles passam essa ideia porque são trabalhos com escolhas formais mais sutis, porém extremamente expressivas. Vamos pensar,
por exemplo, no Pai e Filha do Ozu. É um filme que conta a história de uma mulher que mora com o seu pai. Essa mulher já está em uma idade que, segundo as tradições, deveria se casar, mas ela quer continuar morando com o seu pai. O seu pai é um viúvo e só tem ela no mundo. Todas as emoções do filme são abordadas de maneira muito minimalista. Os personagens nunca entregam muito o que estão sentindo, nada é muito óbvio. Existe um tom meditativo em tudo, um tom contemplativo, e o espectador entra em uma espécie de transe, de modo que, quando os personagens mostram um pouco mais de emoção, seja com um pequeno gesto, seja com um olhar, você percebe aquela sutileza, de modo que, quando a câmera faz um close específico, aquele close adquire um tom especial. O Robert-Bresson e o Ozu não são inexpressivos, mas eles te colocam nesse transe meditativo em que você acaba percebendo mais esses detalhes formais, e existe uma grande expressividade nesses detalhes. A cena final do pai e filha do Ozu é um ótimo exemplo disso. O personagem do pai chega em casa depois da filha ter se casado. No final do filme, a filha se casa, a filha morava com ele antes, então ela não está mais em casa. O pai chega, se senta, pega uma fruta, começa a descascar essa fruta. A gente vê um plano detalhe da mão dele descascando a fruta. Ele está focado naquela ação presente de descascar uma fruta. Quando ele termina, a casca da fruta cai, ele fica parado por um tempo, depois ele abaixa a cabeça, vira as mãos para baixo e o filme acaba. O final desse filme é um dos mais tristes e mais impactantes da história do cinema, mas o personagem não fez quase nada. Ele só descascou uma fruta e olhou para baixo. Porém, o Ozu foi tão bom em nos colocar nesse estado meditativo durante todo o filme que o simples gesto dele deixar a casca da fruta cair no chão e abaixar a cabeça cria um impacto muito forte, cria assim uma força expressiva e dramática que é muito forte. O Ozu vai adiando isso, ele não entrega as emoções dos personagens de cara. O Ozu nos coloca nesse estado de alerta, e então um mínimo gesto já revela muita coisa. O Robert-Bresson também faz muito isso em alguns filmes. Vários filmes do Bresson possuem uma ação robótica, mas pequenos detalhes formais ultra expressivos. São cineastas que, como diz a própria Sontag, vão disciplinando as nossas emoções. A gente está acostumado a ver filmes que se entregam muito, que evidenciam as suas emoções logo de cara, mas existe todo um cinema que trabalha com isso de maneira mais contemplativa e mais rigorosa. Geralmente, quando a gente começa a estudar cinema e a estudar a forma do cinema, ou quando a gente começa a se interessar por cinema, a gente busca perceber essa relação formal em filmes que evidenciam o seu estilo de maneira um pouco mais explícita e um pouco mais imediata. Vários diretores que o pessoal começa assistindo, como o Martin Scorsese, o Kubrick, o Tarantino, o David Fincher, são diretores que possuem um estilo
mais, digamos, expressivo, diretores em que a forma está mais explícita, em que essa relação expressiva está mais evidente. São grandes diretores, eu gosto muito desses 4 diretores. Eles trabalham de forma muito inventiva com o cinema, mas trabalham de modo um pouco mais explícito, enquanto que outros, como o Ozu e o Bresson, trabalham de forma mais sutil. Então, à medida que a gente vai estudando a linguagem do cinema, à medida que a gente vai estudando a forma, a nossa sensibilidade vai ficando mais aguçada e a gente passa a perceber essa sutileza formal em obras menos explícitas. Essas obras menos explícitas, como a do Ozu e como as do Ozu e as do Bresson, não são melhores que as obras mais explícitas. São formas diferentes, mas é interessante a gente perceber que existem essas possibilidades. Tudo o que eu estou falando nessas aulas, toda essa consciência maior da forma do cinema, toda essa relação mais direta com as formas, não são coisas tão, digamos, difundidas assim, simplesmente porque as pessoas não possuem uma educação audiovisual básica. Então, se você analisa um filme pelo roteiro do filme, ou se você lê um filme através de uma cartilha, não é culpa sua. Isso é uma coisa até meio culturalmente imposta. E existem críticos de grandes portais que fazem isso. Essa ideia de uma interpretação impositiva é algo muito cultural e as pessoas meio que vão reproduzindo esse discurso porque muitas vezes só conhecem essa possibilidade. Tem muita gente que gostaria de ter uma relação mais libertadora com o cinema, mas nem sabe que isso é possível ou acha que isso está errado. A pessoa acha que tem que entender o filme da maneira correta. Quando que, na verdade, você pode articular as suas próprias ideias sobre o filme a partir do seu conhecimento sobre a linguagem, articular as suas próprias ideias a partir da sua experiência com os filmes.